Só podemos dizer que as guerras, os conflitos serão pesados, graves, de dimensões inimagináveis. A gente vai ter uma ideia nesta live. E a tendência do leste europeu é a coisa pegar fogo. Sabe, eu fico analisando as lives de 7 anos atrás da rede e o mapa que a gente mostrava de como eles pretendem fazer uma reengenharia do sistema. Claro, dentro do plano deles, né? E essa reengenharia, cada vez que eu olho o que está para acontecer, eu vejo que vai ser muito grave mesmo. Por quê? Porque a tribulação, como nunca vimos antes, será pavorosa, será amedrontadora, será terrível mesmo. Será o pior momento da história da humanidade. Então a gente vai ver coisas absurdas. E aí as pessoas ficam nos perguntando o tempo todo, quando que essas coisas vão começar? Bom, primeiro, elas já começaram, já estão em andamento. Segundo, a gravidade, ela vai ser mais à frente porque ainda estão posicionando as coisas. É tipo War. Vocês jogaram War, tabuleiro? Então, é tipo War. Está se preparando ainda o terreno. O que vem aí realmente vai ser avassalador. Então, eu digo a vocês mais uma vez, reitero, preparem, guardem dinheiro, façam um pequeno estoque para ter tempo de tomadas de decisão, estoque de 3 meses. Não adianta ficar querendo guardar estoque para 1 ano. 3 meses para você pensar ali, ter uma solução, uma saída, e melhora o teu currículo, né? Essas coisas, sabe? Básicas. Tem que fazer. Porque vocês vão ver nessa live que é super simples, vai ser rápida. As lives terão todas agora menos de 1 hora. Será diário, mas menos de 1 hora. Vocês vão ver as informações aqui, vocês vão tirando as conclusões a cada live do que está para acontecer, tá bom? Então, vamos lá. Nós preparamos aqui as informações. Bom, vamos lá. A Ucrânia particionada. Quem quiser assistir depois de gravado o vídeo, vai em conhecimentoepoder.eadplataforma.app/register, 15 dias gratuitos de acesso ao acervo de mais de 2.200 vídeos, com apoio da nossa queridíssima Garimpo Joias. Muito obrigado pelas doações, obrigado aos novos assinantes, e para nós é um prazer estar aqui com vocês. Vamos às informações. Pois bem, a Ucrânia será de fato dividida este ano, 2024. Na realidade, a Ucrânia já está dividida. 1/5 do território já pertence à Rússia. Não vai mudar esse cenário, mas pode piorar. E pode piorar muito. Pode piorar muito porque a Moldávia tenta anexar parte do território da Ucrânia no lado leste, oeste, na parte oeste. Porém, eu acho muito difícil isso acontecer por conta da Transnistria, território russo. É um enclave russo, vai. E com o maior paiol da Europa na Transnistria, que pertence à Rússia. Vocês conseguem imaginar a Moldávia conseguindo anexar território ucraniano com a Transnistria no meio do caminho? Vou mostrar para vocês um mapa. Esse mapa eu ia mostrar depois, mas vou mostrar agora, só para vocês entenderem. Nós temos uma live, tá? Conhecimento Play. Vai no Conhecimento Play, e aí você, na playlists lá, você procura Transnistria, você vai achar o vídeo. Se não achar, pergunta pra gente, a gente manda o link para vocês assistirem. É uma live que vale a pena para entender o que significa Transnistria nessa confusão, visto que tá ali, ó, Ucrânia, onde está toda a confusão, e aqui está a Transnistria. Então, a Transnistria está aqui, o maior paiol da Europa, o maior da Rússia. Do tempo da Primeira e Segunda Guerra, tem uma história aí. E a Moldávia está desse lado. E desse lado aqui está a Ucrânia. Eles querem anexar uma parte disso aqui. Não vai rolar. E a confusão pode aumentar. Vocês vão ver aqui, porque a gente vai passar essa informação durante a live. Então, tem aqui essa parte, né? Se eu não me engano, é Kharkov, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk, que são as regiões anexadas. Isso daqui virou um impasse total, não vai para frente nem para trás, ninguém avança, ninguém... Então, isso aqui vai durar muito tempo. Mas a situação é essa, e realmente não consigo ver a Moldávia conseguindo anexar a Transnistria, não, por conta disso. Então, a Ucrânia será de fato dividida, um resultado inaceitável para a Ucrânia e para o Ocidente, que, no entanto, se tornará realidade, e existe também ali os países
próximos que fazem divisa, não sei se eles aparecem no mapa para a gente falar, aparecem, ó, a Polônia querendo anexar uma parte aqui também do norte, oeste, noroeste, aqui da Ucrânia, nós temos a Eslováquia aqui, temos a Hungria também, que é um pedacinho aqui, aí tem Moldávia, então tem um monte de gente querendo se apropriar de terras da Ucrânia. Mas eu, sei lá, não vejo isso acontecendo desta forma. A Rússia manterá o controle do território que ocupa agora na península da Crimeia e nos oblastes de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Não é Kherson o nome. Cerca de 18% do território da Ucrânia. É o que a gente falou. É interessante a análise, né? A Rússia é uma potência mundial nuclear. Mas a Rússia não é a potência mundial. Não é o Rei do Sul. Não é os Estados Unidos e o seu complexo militar americano que tem por trás a estrutura mundial de poder. Não é. A Rússia é uma potência, mas não é a potência mundial. O que significa que a Rússia só conseguiu 18% do território da Ucrânia. E não consegue avançar. Então, a Rússia fornece armas para vários países, está fornecendo para o Irã, através do complexo militar americano, porque a Rússia compra equipamento militar do complexo militar americano, não que eles não produzam, produzem. Mas sabemos quem domina a venda de armamentos no mundo. Então, dito isso, quando você analisa a Rússia e o seu poderio militar no mundo, é bem tímido, não é? Quando você compara com a live de ontem, das intervenções americanas no mundo, né, da estrutura mundial de poder no mundo, porque muitas ações ali que vocês viram, que nós citamos ontem, dos Estados Unidos no mundo, tem apoio da OTAN, que é aliado, e tem apoio de outros aliados, né? Mas a potência sozinha poderia fazer isso, se os Estados Unidos quisesse. Mas eles têm lá os seus... Ele envolve os aliados por motivos políticos, econômicos e etc. Então, já não é o caso da Rússia. A Rússia tem parcerias, tem a China, tem outros países, tem seu mercado, tem tudo. A Rússia é uma potência. Mas nós sabemos que a Rússia sabe o limite. E ainda assim será fragmentada porque está sendo atraída, né? Plano da Rand Corporation, mas antes disso, do próprio criador, né? Atrair ela para essa fragmentação. Então, é interessante essa análise, sabe? Porque muito se ouve falar da Rússia através desses geopolíticozinhos aí do YouTube, e os geopolíticozinhos famosinhos, que a Rússia é isso, que a Rússia é aquilo, que a Rússia é aquilo outro. Não é bem assim que a história funciona, né? A coisa não é nesse ritmo. Este ano é um ponto de inflexão na guerra. Se a Ucrânia não resolver os problemas de mão de obra, aumentar a produção de armas e estabelecer uma política militar realista na estratégia que está desenvolvendo, poderá perder a guerra já no próximo ano. E aí aqui está a questão. O que seria perder a guerra em relação à Ucrânia? É perder a guerra para todo mundo? É ver o seu território inteiro ser fragmentado? Porque ele vai virar um retalho, né? E detalhe, isso também é outra coisa que é imperceptível para as pessoas que não estudam a geopolítica profundamente. O modus operandi do sistema é o mesmo. Então, se você olhar o que aconteceu na região fragmentada da Iugoslávia e outras regiões do mundo, quando você olha o que está acontecendo na Ucrânia, é o mesmo processo. Vai lá, os russos destroem a infraestrutura. Vem depois o Rei do Sul com as suas corporações e reconstrói muita coisa. Muito se fala da tomada das terras produtivas, extremamente produtivas da Ucrânia, mas nada se fala de que as corporações, como a Monsanto, Bayer, Syngenta e outras, né, BASF e essa galera toda da Alquímica, toda essa galera aí do veneno, tomando conta das terras da Ucrânia. Isso não é citado, entende? As corporações já fazendo negociatas para reconstrução. Então, existe todo um processo que ele é cíclico, ele acontece o tempo todo nas destruições que o sistema faz das coisas, para reconstruir e estabelecer os processos, não é? Pois bem, Kiev sofreu um duro golpe com a diminuição do apoio político e material dos Estados Unidos à Ucrânia. Por quê? Porque sabem vocês, né, que está havendo um novo conflito na região do Extremo Oriente, está para vir um novo conflito na região do Indo-Pacífico, e está para acontecer um grande conflito, né, no Mar Meridional entre China e Estados Unidos. Esses processos todos fazem com que o dinheiro para a Ucrânia, ao longo do tempo, vá cada vez escasseando mais. E outra, não há interesse
em restabelecer a Ucrânia e sim tornar um zumbi a Ucrânia de vários países ali sugando os recursos do país. Basicamente é isso. E outra, a Ucrânia não era um paraíso antes de tudo começar a acontecer, sabe? Então, existe uma série de coisas que não são faladas, mas vai estudar o que era a Ucrânia antes e vocês vão ver que não era um mar de flores. A coisa já se arrastava na Ucrânia. E outra, tá no meio do enclave ali, extremamente violento, muita máfia, muito tráfico de drogas, muita corrupção dentro dos sistemas políticos, muita influência russa, muita influência do sistema de CIA, de OTAN, de todo mundo em cima da Ucrânia. A Ucrânia é um ponto importante nesse processo. Nós sabemos que Finlândia já foi, né? Já aderiu à OTAN, e agora a Suécia recebeu carta branca da Turquia. Então, o cerco, a Rússia já está sendo fechado. Falta o Cazaquistão, mas o Cazaquistão já está sendo desestabilizado. Então, e outra, há um processo de fragmentação interna na Rússia de algumas regiões específicas. A coisa vai ferver. Mesmo que o Congresso aprove assistência militar adicional em 2024, essa será provavelmente a última dotação ou doação, né, significativa que Kiev receberá de Washington, porque eles vão entrar em vários tipos de conflitos, né? Fora as questões internas. Se Donald Trump vencer, cortará drasticamente a ajuda. Outra situação que agrava o financiamento é o conflito Israel, Hamas, Hezbollah e Irã, pois torna-se necessário auxílio aos israelenses. Isso sem contar a guerra com a China que aproxima-se. Porém, anotem isso que eu vou dizer, e aí no futuro a gente vai conversar sobre isso. Mas algo me diz, e eu, mais uma vez, vendo um artigo que eu observei na rede, algo me diz que essa coisa vai se voltar contra Israel. E quando essa coisa se voltar contra Israel, essa coisa toda vai ser refeita de uma maneira, a construção da grande Israel, que nada tem a ver com o povo israelense, mas com os propósitos da estrutura de poder mundial. Então por exemplo, aconteceu com o Japão, né? Jogou 2 bombas atômicas lá e hoje você tem o Japão aliado americano, com bases americanas, com um processo estabelecido dentro do Japão em relação à força americana sobre o governo japonês. Eu vejo mais ou menos isso naquela região do Extremo Oriente, que é rica em petróleo, em gás, e tem todo um processo em andamento ali, grandes descobertas de gás e petróleo no litoral de Israel. Aí você pensa, né? Israel ataca Gaza, empurra para a Península do Sinai e pensa, eles vão tomar o gás e vão tomar o petróleo Israel. Mas eu não consigo começando a achar que não é bem isso, não. Eu estou começando a achar que é realmente a estrutura de poder mundial através da potência mundial do Rei do Sul avançando e planos para criar um processo em Israel bem complicado. E por quê? Aí tem um detalhe. E esse detalhe também é importante. Falamos ontem que a questão xiita, a crescente xiita de poder, que envolve Irã, Iraque, os países árabes ali que apoiam, que não estão se envolvendo diretamente, mas estão envolvendo indiretamente no processo xiita dentro de um sistema religioso político. Mas se você olhar para Israel, Israel também é um sistema político-religioso baseado no judaísmo fundamentalista. E que hoje está num processo de transformação através dos sionistas revisionistas, que estão aliados aos straussianos. Complexo isso, né? Porque isso a gente não ouve isso na mídia aberta. Mas seria legal vocês estudarem os straussianos e estudar os sionistas revisionistas, que nada tem a ver com o sionista que você ouviu falar. Esses processos de transformação em Israel, eles também estão sendo elaborados, e no fim dessa história eu começo a achar que a coisa toda não vai se virar só contra o sistema político-religioso dos xiitas, dos islâmicos, muçulmanos lá. Eu acho que isso vai se voltar também contra o fundamentalismo judaico. E aí são 2 grandes forças religiosas do mundo, né? E tem a cristandade no meio, que seriam os denominados do cristianismo, né? Que a gente chama de cristandade, porque cristianismo nada tem a ver com Cristo, né? Essa religião. Quando você soma tudo isso e sabendo que isso vai esbarrar em todas as religiões, você começa a ver uma semente ali da destruição da meretriz, da religião, sabe?
É interessante isso. E eu vejo esse movimento. E na live que nós vamos fazer, na live não, na palestra do mês que vem, que nós vamos fazer sobre Israel, com muitos dados, vai estar incluso essa fala lá. Vou mostrar para vocês que essa possibilidade de fato existe. Existe mesmo. Então, eu acho que ali pode ser o centro da coisa toda, sabe? Mas vamos lá. As perspectivas para a assistência europeia são apenas ligeiramente melhores. Os desafios orçamentais alemães, por um lado, a crescente oposição húngara, por outro lado, e a falta de liderança de quase todos os outros tornarão difícil para os europeus preencherem a lacuna na ajuda militar que os americanos deixarão a médio prazo. Então, as perspectivas de ajuda da União Europeia em relação à Ucrânia é muito difícil. Por quê? Porque o leste europeu tende, com a notícia que eu vou passar para vocês hoje, porque é uma notícia recente, de ontem, se eu não me engano, e ela é uma notícia relevante, me dá a entender que realmente a coisa vai ferver no leste europeu. Em dado momento ali, Mar Báltico, Balcãs e toda aquela região ali, tem a Ásia Central ali próxima de influência, tem a Rússia ali, né, tem a questão da Finlândia e Suécia que entraram, aí tem Cazaquistão. Eu acho que ali também a coisa vai ferver. E nesse sentido, é interessante perceber que a Europa está num momento que, olha só, o que a mídia fala é que a Europa não tem armamento, né, que ela está completamente, então, Inglaterra está exposta, Alemanha e tudo mais. Eu acho uma besteira, porque é uma conexão direta com o complexo militar americano, mas a dialética é vendida, né? Então, desse processo, o que eles estão fazendo? O que a potência mundial está fazendo? Está armando até os dentes com ogivas nucleares táticas os países que estão em torno do leste europeu. Isso, para mim, é evidência. Olha, se vocês juntarem a notícia de hoje com a notícia de ontem, de que a Inglaterra está preparando 120 mil militares e mais 500 mil de reserva para conflito com a Rússia, vocês vão ver a notícia de hoje e vocês vão somando as coisas. E você vai começando a ligar pontos. E você vai falando, caramba, a coisa vai ser feia. Né? Vamos continuar. Embora a Europa esteja a aumentar a capacidade de produção, não tem infraestrutura para fornecer o elevado volume de munições. E isso aqui é um fato revelador, porque lembram da live que a gente fez mostrando as 100 maiores empresas de criação, não, de construção de armamentos, fabricação de armamentos? Nós mostramos um ranking com as 100 maiores, desculpa. As 5 maiores são americanas, certo? Aí você vai ver que do sexto ao nono é a China. A Rússia vai aparecer em 30º. Mas os países da OTAN, elas estão distribuídos nesse ranking. Mas nenhum deles está no topo do ranking, porque os 5 maiores são americanos. Porque, obviamente, o complexo militar americano é o maior do mundo em fornecimento de armas para o mundo inteiro, para todos os países. E aí, dentro desse cenário, o que é interessante a gente perceber é, sim, não haveria como, sem o complexo militar americano, a Europa conseguir mandar armamento suficiente para a Ucrânia. E não só isso, existe o fator financeiro nessa história. E existe também o desejo da estrutura mundial de poder de criar o caos. Então, com todos os problemas que vai acontecer na Europa, também não consigo ver a Europa mantendo a Ucrânia com armamentos. E aqui diz, incluindo importantíssimos projetos de artilharia, tanques pesados, obuseiros e veículos de combate de infantaria de que a Ucrânia necessita. E a coisa toda é bem mais complexa do que isso, porque tem o fator de treinamento dos militares ucranianos para usar esses armamentos mais modernos, tem a questão de número de militares ucranianos para poder participar das batalhas. Então, a coisa é muito profunda, não é tão simples. E com isso, quem perde? O povo ucraniano e o povo russo, todo mundo envolvido, morrendo em campo de batalha. Porque essa, enfim, também é uma das intenções, e isso vai afetar economicamente tanto Rússia quanto Ucrânia na questão da faixa etária, né, das pessoas que estão morrendo em faixa etária de desenvolvimento de família. Jovens perdendo a vida, pessoas da faixa até 40 anos perdendo a vida. E isso vai dar, já de populações que estão, né, porque o mundo todo, né, envelhecendo. E como é que você repõe isso num curto período de tempo? Você não tem como repor. Então, isso vai gerar uma série de problemas também para a todo o processo de desenvolvimento econômico, populacional, e etc, etc.
O presidente Vladimir Putin conseguiu converter a sua economia numa operação de guerra. Aproximadamente um terço dos gastos do governo e 6% do PIB serão dedicados à guerra em 2024. E a produção interna russa de mísseis e munições de artilharia é agora maior do que antes da guerra, e eu vou dizer para vocês que o mercado da guerra, e isso é simples, vocês pesquisem as ações das empresas que fornecem armas, que fabricam armas. Todas vão estar na estratosfera. Por quê? Porque daqui até o Armagedon, só vai. Uma das indústrias que mais vai dar dinheiro para os acionistas é a indústria da guerra. Se uma pessoa perguntasse qual ações eu invisto, é a da guerra, é das empresas fabricantes de armas. Obviamente que eu não faria isso, né? Obviamente eu não faria isso. E acredito que ninguém da audiência colocaria um centavo em ações de empresas de fabricantes de guerra ou fabricantes de armas. Mas essas pessoas do mercado que estão atentas ao mercado, estão investindo na empresa, nas fábricas de munições, de mísseis, de tudo. Eles estão investindo nas empresas de guerra, não é? E certamente ganhando dinheiro com a morte dos outros. Porque no fim é isso. Olha, quem põe dinheiro em ações em empresas que fabricam armamento, olha, é cúmplice, tá? Desculpa. Ah, não sou eu que estou matando, não sou eu que estou fazendo a guerra, não importa. Questão de consciência, sabe? Mas a Coreia do Norte está a fornecer um grande volume de munições adicionais e o Irã continua a fornecer e agora produz na Rússia drones. Aí você fala, pô, peraí, né? Coreia do Norte está apoiando a Rússia, né? O Irã está apoiando a Rússia. Olha, para, né? Para. Nesse momento, o complexo militar americano está abastecendo o Irã. E como que isso acontece? Já mostramos. E com artigos, e com fatos, provando, né? A Alemanha e a França mandando armamento para a Rússia manda para o Irã, então no fim, de onde a Alemanha e a França compram armamento? Eles fabricam também, mas de onde eles compram a maior parte dos seus armamentos? A tecnologia, e isso é interessante de se colocar.